Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. São Luís, Paris, 1859. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos, mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e consequentemente menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais, até a purificação completa que constitui a natureza dos espíritos puros. Se mundos especiais estão destinados, como estações, aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de libertação que já atingiram permite-lhes viajar para toda parte, onde quer que sejam chamados pelas missões que lhes foram confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Temos ainda a considerar que, no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que o liga o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. Comentários por Eduardo Sabag, retirado dos seus grupos de Evangelho no Lar. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao Evangelho de hoje. E esse tema é um dos meus temas prediletos. Bom, sabemos que a evolução espiritual, ela é uma evolução muito longa, ela é uma linha muito longa. Pelas informações dadas a nós por André Luiz nos livros, algumas na codificação, outras também em alguns livros psicografados e as informações dos bons espíritos, nós sabemos que viemos lá atrás do reino mineral, depois reino vegetal, reino nominal e reino angelical, que seria a próxima e última etapa, né? A classe dos espíritos puros, que a gente chama de anjo, né? Mas que são os espíritos, na realidade, desprendidos de toda a matéria, de todo orgulho, de todo egoísmo. Mas quando nós iniciamos a nossa caminhada evolutiva, lá atrás, talvez há trilhões de anos, eu nem sei, na verdade, porque, pensem bem, na verdade a gente já foi uma célula, por exemplo. Ou seja, todas as células do nosso corpo, um dia serão seres humanos. Essa é a explicação que me deram. E tem total sentido, né? Porque pela vastidão e o tamanho desse universo gigantesco, isso é muito compatível na realidade, né? Sabemos que os cientistas chegaram à conclusão que existem 600 milhões de estrelas, como o Sol, só na Via Láctea. Ou seja, tem muito mais planetas ainda. E eles já encontraram mais de 1 trilhão de galáxias. Então, um número absurdo, não tem nem como a gente calcular isso. Então, isso tem muita lógica. E nós viemos lá de trás, já passamos por várias fases, né? Então, imagina só, se nós já fomos do reino mineral, nós fomos pedra, por exemplo, uma pedra. Como pedra, por isso que a gente acha muito legal estar em contato com a natureza, ter essa ou aquela pedra. Isso não é superstição, existe energia. Por isso que as pessoas gostam de ir no parque,
porque todas essas coisas têm energia na realidade, né? No livro de André Luiz, por exemplo, existe, quando eles vão fazer a materialização, tem um grupo que cuida só das energias das plantas. Então eles recolhem essas energias nas plantas. E eu vejo mesmo as energias tanto nas plantas como nos animais, até nas pedras na realidade, né? Então, se nós já viemos daquele reino mineral, já fomos uma pedra, por exemplo, imagina quanto tempo a gente demora para que aquela pedra seja extinta. Bilhões de anos, trilhões, né? Sei lá, porque um planeta para ser extinto, na verdade uma pedra só vai ser extinta quando um planeta for extinto. Então isso pode demorar, nem sei, 50 milhões de anos, 100 milhões de anos, bilhões de anos, talvez. Então é uma caminhada extremamente longa. A gente vem, passa pelo reino vegetal, passa pelo reino animal e por aí vai. E são assim muitas experiências. Inclusive, quando eu perguntei sobre os dinossauros, que eram almas que estavam no planeta Terra, né? Seriam animais bem primitivos, vamos dizer assim, que habitavam o planeta Terra há 200 milhões de anos. Eu perguntei para os espíritos se essas almas elas estavam mais adiantadas que nós. E a resposta dele foi: é claro que não. Ou seja, se aqueles espíritos dinossauros há 200 milhões de anos atrás, em 200 milhões de anos eles não ultrapassaram a gente, imagina o quão grande é essa caminhada evolutiva. Mas tudo bem, vamos falar agora da parte hominal para frente, né? Mas antes eu queria só fazer uma observação. As pessoas perguntam se animal, né, se cachorro, se gato, se papagaio tem alma. Claro que tem. São espíritos em evolução, eles são cuidados por espíritos específicos. Por exemplo, tem um espírito que cuida de X animais e eles que vão manejar, vamos dizer assim, essas encarnações. E os cachorros podem reencarnar na mesma família. Inclusive isso é normal, aconteceu comigo, para falar a verdade. Essa mesma experiência, o mesmo espírito de um cachorro, né, que eu tive, reencarnou em outro cachorro. Isso é comum, para falar a verdade. Só que os animais, eles não precisam de muita programação. Como eles não estão nessa fase evolutiva nossa, eles não têm o livre-arbítrio, eles têm realmente que vivenciar experiências. O sofrimento deles é diferente, a evolução deles é diferente da nossa. Mas então tudo bem. Quando estamos como seres humanos, que é o que nós estamos agora, não há limites para a reencarnação. Tem gente que fala que a reencarnação, nós vamos ter 70 vidas ou etc. Isso está errado. Pode ser que a gente tenha por aí uma certa quantidade de vidas, né? Mas isso vai depender da própria pessoa. Porque se a pessoa conseguir se depurar, conseguir abafar o egoísmo, abafar o orgulho, né? Desenvolver as suas virtudes, a caridade, o amor ao próximo, auxiliar ao próximo, o trabalho é uma grande virtude também, né? Aí sim você vai evoluir. E evoluindo, você vai em algum momento parar de reencarnar, quando você alcançar a classe dos espíritos puros. Então, por exemplo, para uma breve comparação, vamos ver assim, Chico Xavier, que já ultrapassou muitas experiências que nós vamos ter que ultrapassar ainda. Então, aonde ele se encontra, talvez ele já seja um espírito puro, porque ele praticamente não tem defeitos. Na última existência dele, por exemplo, eu não encontrei nenhum defeito dele, nem um pouco de egoísmo, nem um pouco de maldade. Então nós vamos ter que se depurar, nós vamos ter que se melhorar. Com a nossa experiência, com a nossa vivência, a gente vai cada vez mais aprendendo isso. Então, por mais que às vezes a gente olhe as pessoas e pense: nossa, mas esse cara não está evoluindo. Sempre vai acabar evoluindo, principalmente pela dor. Quando a gente passa por sofrimentos, por dificuldades, aí sim a gente evolui, porque a gente valoriza as coisas, a gente começa a perceber aonde a gente errou, a gente faz reflexões que nos mostram o caminho mais correto, vamos dizer assim, né? Por isso que a gente fala que é muito mais fácil a prova ou a expiação do pobre do que do rico, porque o rico ele vai poder falhar muito mais e cometer muitos erros, porque o dinheiro é muito sedutor, ele pode fazer com que você utilize o dinheiro de forma errada e cause grandes buracos, né? Grandes danos, tanto para a pessoa como para outros. E aí numa encarnação que a pessoa tem muito poder aquisitivo, tem muito poder e comete várias falhas, como nós estamos vendo aí os políticos que roubam, deixam pessoas em situações precárias, em hospitais e tudo, então se divertindo com dinheiro, eles terão muitas encarnações para expiar esses problemas que eles causaram, né? Então a vida do rico ela é muito complicada, porque se for mal,
ela vai errar e vai ter que pagar muito caro. Pode passar 3, 4, 5 encarnações aí pagando os danos que ela causou. Mas também, se for boa, né? Se fizer a caridade, ajudar o próximo, utilizar o poder e o dinheiro e a influência para fazer o bem na sociedade, não é só sair dando dinheiro por aí, claro que não, mas ser uma pessoa justa e auxiliar os outros da melhor forma possível, aí sim ela também vai evoluir muito. Mas a prova do pobre, a expiação do pobre, vamos dizer assim, é que a gente está falando de extremos, né? Pobre e rico. Ela é muito valorosa. Às vezes a pessoa olha e fala: meu, nossa, minha vida é horrível, eu só passo por dificuldades e tudo mais. Mas isso é excelente, na verdade, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista evolutivo, porque você passa por dificuldades, mas tudo isso é transitório. Então, na realidade, qual que é o problema de você hoje não ter um dinheiro, ou ter uma doença, ou ter um problema na perna? Isso tudo é transitório. Você já teve muitas existências e vai ter várias outras. Então, é o que diz, por exemplo, num livro, acho que é no Fonte Viva, que Emmanuel faz um comentário assim: aonde está o orgulho dos romanos, né? Aonde está o poder das outras civilizações? Tudo isso aí é transitório, tudo isso já morreu, mas a parte espiritual fica. Então essas vivências, experiências que nós temos, elas nos marcam na parte positiva. Quando a gente passa por essas dificuldades, a gente fica mais forte, a gente normalmente expia nossos erros, a gente aprende, a gente ganha mais experiência, se prepara para o futuro. Então, quando você passa por uma dificuldade grande, as outras dificuldades que vêm à tua frente são moleza, não é verdade? Ou seja, teremos muitas oportunidades, né, de evoluir nas nossas existências. Mas se a pessoa fica sempre retardatária, ela vai ficar aí 1000 anos, 2000, 5000, 10.000 anos nessa caminhada evolutiva. Agora, aquele que sabe aproveitar a boa oportunidade, né, correndo atrás, fazendo bem, entendendo qual que é o verdadeiro sentido da vida e seguindo a receita de Jesus, vai evoluir muito mais rápido. Mas a gente vê às vezes pessoas que você fala: pô, mas esse cara é muito ruim, esse cara não vai evoluir, mas é o grau evolutivo dele. Muitas vezes a gente já foi assim também, é muito comum isso na realidade, a gente já ter sido bem ruim, mas nós já passamos por esse grau evolutivo. Deus é muito justo e muito bom, então ele proporciona essa oportunidade, na realidade, ele nos dá essa oportunidade de estar num planeta onde existem espíritos muito evoluídos, como Chico Xavier, ou como muitos outros que estão fazendo bem por aí, espíritos muito inferiores. Para quê? Para que um auxilie o outro, né? Para que um aprenda com o outro, porque o espírito superior aprende a paciência, aprende a caridade com o inferior, e o inferior aprende a bondade e aprende muitas outras coisas. Vai aprendendo, por mais que às vezes demore, às vezes pareça que não está aprendendo, aprende. Por mais que uma pessoa leve a vida totalmente ruim e desencarne, você pensa: pô, esse cara sempre foi ruim em tudo, mas ele acaba aprendendo essas coisas. E são as reencarnações sucessivas que vão fazer ele melhorar. Não existe outra receita. Não existe, sei lá, né? Tem gente que tem umas superstições, uns rituais. Não é isso, nada disso vai te fazer evoluir. Isso vocês podem esquecer, nada disso. A única coisa que vai fazer a gente evoluir é a moralidade. A inteligência também, claro. A inteligência nos auxilia muito, é isso que está escrito no Livro dos Espíritos, para enfrentar as provas e enfrentar as expiações. Mas é a moralidade que vai fazer realmente a gente evoluir. E a prova disso é que, se você pegar os espíritos mais evoluídos que Deus nos deu como exemplo, Jesus, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, são espíritos que só pensavam no bem e só faziam o bem, certo? Então é isso, pessoal. Agradeço muito que vocês tenham participado do Evangelho. Espero que o Mestre Jesus esteja na casa de todos nós que estamos realizando esse Evangelho. Que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho
principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos para que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos.